Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data do portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Milene Dias da Cunha, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará, mestre em Ciências Políticas, especialista em Direito Público, presidente da Audicom e secretária-geral da Atricom, palestrante e professora. Nós vamos dar continuidade ao segundo episódio da série que nós já estamos discutindo aqui, que o nome é Os Tribunais de Contas e sua relevância para a sociedade. Então, nós vamos hoje para o episódio 2. Olá, doutora Milena, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, e eu estou muito feliz aqui de darmos continuidade a esse assunto. Vamos falar um pouquinho mais sobre o papel dos tribunais de contas na sociedade. Eu acho que é um assunto assim, de extrema importância, porque os tribunais de contas, como eles não envolvem muito diretamente, pelo menos de forma direta, né, a sociedade, de um modo geral, a sociedade não, o cidadão, né? Porque muitas pessoas têm causas na justiça comum, na justiça do trabalho, na justiça federal, mas aquelas pessoas que têm suas lidas nos tribunais de contas, geralmente são entes públicos, funcionários públicos ou pessoas que, de alguma forma, manejaram dinheiro público. Então, é um público muito limitado, né? Então, são poucas pessoas que compreendem efetivamente qual a importância do Tribunal de Contas para a sociedade em geral. Embora as pessoas não tenham experiências, né, pessoais com os tribunais de contas, eles têm uma relevância imensa para a sociedade em geral na fiscalização do dinheiro público. Mas, doutora Milena, o que os tribunais de contas fazem segundo a Constituição e as leis? Conta para a gente. Então, Raul, a gente ter a oportunidade de falar sobre isso é muito importante, porque como você colocou, né, embora seja um trabalho muito relevante, é quase que um trabalho invisível, né? Isso. Para a sociedade, nós somos ilustres desconhecidos. Então, poder falar do que os tribunais de contas fazem, a contribuição que se dá para a sociedade, para a democracia, para a representatividade, é extremamente essencial. Então, veja, os tribunais de contas, eles atuam na aplicação de recursos públicos em várias frentes. Então, os tribunais de contas, eles julgam as contas de todos aqueles ordenadores de despesa. Quem são ordenadores de despesa? São as pessoas que aplicam recursos, que emitem ordens de pagamento, né? Então, é quem, de fato, ordena as despesas. Ele faz também a análise de parecer prévio das contas do chefe do Poder Executivo, que é uma análise extremamente importante do ponto de vista da nossa democracia, para mostrar a qualidade da governabilidade, para subsidiar o Poder Legislativo no julgamento do chefe do Poder Executivo, e aí estamos falando dos prefeitos, governadores e presidente da República. Além disso, os tribunais de contas, ele fiscaliza toda e qualquer aplicação de recurso, ele pode realizar auditoria, ele pode fazer levantamento, ele pode requisitar documentos e informações para os gestores públicos para saber como que determinado recurso está sendo aplicado. Uma outra possibilidade, ele também responde consultas feitas pela administração pública, pelos gestores, em relação à aplicação de determinada lei, em relação à aplicação de determinada norma, para que o gestor possa realizar de forma mais efetiva e conforme o seu trabalho, né, sem esperar uma correção. Além disso, os tribunais de contas também podem atuar de forma repressiva, no sentido de penalizar e responsabilizar aquele que não usou o recurso público corretamente. Outra atuação dos tribunais de contas é a atuação preventiva, orientadora, pedagógica, ou seja, antes que o recurso público seja mal aplicado, antes que a gente tenha um resultado negativo numa determinada política pública, os tribunais de contas emitem alertas, orientando, capacitando o gestor público para que ele possa realizar o seu trabalho a contento. Então, perceba, os tribunais de contas atuam em várias frentes, né? Tanto do ponto de vista preventivo, quanto do ponto de vista orientador, quanto do ponto de vista consultivo, regulamentador, emitindo orientações, normas,
formas para orientar e guiar o gestor público no seu trabalho, como também de forma repressiva, se for o caso, responsabilizando quem deu causa a qualquer prejuízo no recurso público. Doutora Milena, de forma mais detalhada, quais são as competências dos tribunais de contas? Explica para a gente assim, de uma forma um pouco mais desenhada, vamos dizer assim, porque eu acho que há uma dificuldade na compreensão, né, dessa atividade. Então, nós podemos dizer que, assim, na função julgadora dos tribunais de contas, né, que é a competência que a Constituição define, julgar todo e qualquer ordenador de despesa e qualquer pessoa que guarde, utilize, aplique recursos públicos, seja pessoa física ou pessoa jurídica, nós podemos dizer o seguinte: quando um processo licitatório, por exemplo, é realizado para construir uma determinada ponte, né, a prestação de contas da construção dessa ponte, todo o processo licitatório envolvido, ele forma um processo e vai para o Tribunal de Contas. Então, nesse caso específico, é que o Tribunal de Contas vai avaliar se o recurso público foi aplicado corretamente, se as leis foram cumpridas, né, se o preço era um preço adequado que se foi praticado. Tá, então, vamos admitir que essa ponte construída, ela foi construída com recursos do Estado. Sim. Tá? Então, esse processo de prestação de contas vai para o Tribunal de Contas do Estado. Desde a licitação, se ela foi conduzida da forma legal e se a verba utilizada foi aplicada conforme a lei, se os gastos estão condizentes com a realidade daquele projeto, seria isso? Isso, e se a finalidade foi alcançada. Porque quando o Tribunal de Contas analisa uma prestação de contas, ele não analisa apenas do ponto de vista da eficiência. De fato, foi aplicado o menor preço, de fato, o recurso chegou e ele foi aplicado na ponte, mas também do ponto de vista da legitimidade. Então, perceba, a legitimidade, ela vai além da economicidade, além da eficiência. Ela analisa a finalidade alcançada. Se aquela ponte atendeu realmente aos objetivos a que se propôs e se ela trouxe benefícios para aquela comunidade envolvida, né, em termos de logística, em termos de transporte. Então, na prestação de contas, o Tribunal de Contas julga esses aspectos: economicidade, eficiência, efetividade e legitimidade da aplicação dos recursos públicos. Os tribunais de contas também, eles fazem o que nós chamamos de análise de registros de atos de pessoal. Então, veja, toda vez que o Estado, né, eu estou falando aqui agora com base no Tribunal de Contas do Estado, toda vez que o Estado, ele contrata temporários, ou ele realiza concursos públicos, os atos de admissão desses temporários e desses concursados vão para a análise dos tribunais de contas, para que os tribunais de contas possam analisar a legalidade dessas contratações. Perfeito. E aí, nesse caso, o Tribunal de Contas ele não vai julgar, ele vai registrar ou não vai registrar o ato. Se ele perceber que tem alguma irregularidade, ele vai mandar o gestor corrigir aquele ato de admissão. A mesma coisa ele faz nos atos de aposentadoria, reforma e pensão. Então, todo servidor público que se aposenta, ou militar que vai para a reforma, ou alguém que tenha direito a uma pensão do serviço público, também se submete ao registro do Tribunal de Contas, que faz uma análise de legalidade desses registros. Uma outra competência: fiscalização, realização de auditorias. E aí eu tenho que fazer aqui um importante trabalho realizado pelo Tribunal de Contas que eu atuo, que é o Tribunal de Contas do Estado, com a realização do PAF Cidadão. Então, todo ano, nós lançamos o nosso Plano Anual de Fiscalização. Significa dizer que a gente define quais são as áreas que serão fiscalizadas em prioridade. Porque, veja, um estado da dimensão como o Pará, é impossível você conseguir fiscalizar todos os lugares ao mesmo tempo, porque nós temos um número limitado também de recursos para atuar. Então, o Tribunal de Contas lança o Plano Anual de Fiscalização para definir as áreas que serão fiscalizadas naquele período. E esse ano, o Tribunal de Contas fez o que nós chamamos de PAF Cidadão. Ele fez uma audiência pública e chamou a sociedade, os cidadãos, para opinarem quais as áreas que eles queriam terem fiscalizadas. E aí nós tivemos uma grande opinião e solicitações de fiscalização nas áreas de saúde, de educação, de saúde, de segurança pública, e aí chama atenção muitas demandas para a fiscalização, principalmente na área envolvendo violência
violência contra a mulher, violências de um modo geral. E aí o Tribunal de Contas, a partir desses levantamentos, ele definiu áreas de fiscalização para que a gente possa ir lá, realizar auditorias, né, realizar levantamentos. E essas auditorias, elas são definido um relator, depois vai para o colegiado e, a partir da análise dessas auditorias, a gente emite recomendações, determinações e correções em relação àquilo que precisa ser aprimorado ou corrigido. Então, essa também é uma outra frente de atuação dos tribunais de contas. Julgar, registrar, fiscalizar, né? E, além disso, emitir orientações, capacitar os gestores públicos quando tem dificuldades. Então, a gente tem escola de contas, que aí a gente emite vários cursos, contratações públicas, licitações, tomadas de contas especial, lei de improbidade administrativa, enfim, várias temáticas que envolvem a aplicação de recursos que o gestor pode receber gratuitamente do tribunal. Dessa sua resposta, me ocorreram 2 perguntas, tá? Que eu gostaria de formular. Primeiro, todos os 3 poderes do Estado estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas? Sim, em relação à aplicação de recursos públicos, todos eles. Todos, sem inclusive exceção. o poder independente, Que é o Ministério que é o Público. Ministério Público. Sim, então tudo passa por lá, Tribunal de Justiça, Sim. militar, Polícia Militar, tudo mais. Segunda pergunta é essa fiscalização que a senhora acabou de dizer, nem sempre é possível fiscalizar tudo, né? Isso quer dizer que nem essa fiscalização é feita por uma grande amostragem, é isso? Quando a gente define o nosso critério de fiscalização, nós utilizamos o que nós chamamos de critérios de relevância, materialidade e risco. Sim. Relevância envolve um montante de recursos que será avaliado e será sujeito à fiscalização. Materialidade significa em relação ao impacto que aquilo provoca na comunidade. Então, Perfeito. veja, vamos supor, eu vou fiscalizar um recurso que às vezes é de uma licitação que foi de R$1.000 para compra de material de escritório, certo? Sem a relevância relevância no montante não justifica mobilizar toda uma equipe técnica o custo da fiscalização será muito maior do que o próprio valor valor Entendi. aplicado. Perfeito. E o risco envolve uma avaliação de quais os impactos e riscos daquilo voltar a acontecer. Então, veja, mesmo que às vezes a determinada matéria não entre no nosso plano anual de fiscalização, isso não significa que ela não pode ser vista numa prestação de contas de gestão, ou por meio de uma denúncia, ou por meio de uma representação, Entendi. quando presentes esses 3 critérios: materialidade, relevância e risco. Esses são os critérios básicos para se definir o que será Então, fiscalizado. o tribunal tem os critérios para efetivamente buscar, dentro de toda a movimentação de dinheiro do Estado, aquilo que é mais relevante para que seja prestado conta. Justamente. Uma outra pergunta, doutora, é qual a diferença entre parecer prévio sobre as contas do chefe do Poder Executivo e o julgamento das contas dos ordenadores de despesa? Essa pergunta ela é bem pertinente, porque no parecer prévio das contas do chefe do Poder Executivo, o Tribunal de Contas não julga o prefeito, o governador ou o presidente da República. Ele emite um parecer. Esse parecer tem como objetivo avaliar todas as temáticas dos programas governamentais dentro do exercício para mostrar se foi cumprida a lei de responsabilidade fiscal, qual que é a saúde financeira do ente federativo, né, se tem muito endividamento ou não, se foi cumprido os mínimos constitucionais com saúde e educação, como é que está a implementação de políticas públicas sensíveis relacionadas à segurança, à assistência social e às várias políticas públicas que envolvem. Então, o parecer prévio, ele fornece um panorama da qualidade da gestão do chefe do Poder Executivo, para subsidiar o julgamento de quem realmente vai julgar o chefe do Poder Executivo, que é o Poder Legislativo, né? Então, nessa análise, a gente tem uma avaliação da qualidade, eu costumo dizer que é a qualidade da nossa democracia representativa. Então, o parecer prévio, ele avalia o desempenho do chefe do Poder Executivo num determinado exercício na implementação dos programas governamentais que ele se propôs a executar. E já o julgamento das contas do ordenador de despesa é um julgamento de competência privativa exclusiva dos tribunais de contas. Não se submete ao Poder Legislativo, nem a um outro poder. É o Tribunal de Contas que vai dizer se aquele recurso foi aplicado ou não na realização das políticas públicas
realizadas pelos ordenadores de despesa, o secretário de Educação, o secretário de Saúde, o secretário de Segurança Pública, aquele que recebeu um convênio do Estado, o prefeito que recebeu um convênio de recursos estaduais, ele também vai ser julgado pelo Tribunal de Contas. E aí vale aqui fazer um adendo. Nesse julgamento dos chefes dos ordenadores de despesa, as pessoas perguntam, mas as decisões do Tribunal de Contas podem ser revistas pelo Poder Judiciário? Elas podem ser revistas apenas no que diz respeito ao devido processo legal, mas não em relação ao mérito. Por exemplo, se o Tribunal de Contas chegou e disse, essa conta é irregular, e eu vou aplicar e vou mandar devolver esse recurso e aplicar determinada multa, o Judiciário pode mudar essa decisão em relação ao mérito? Ele não pode. Agora, se no decorrer do processo de controle externo, o Tribunal de Contas deveria ter dado a defesa, o contraditório e a ampla defesa para o gestor, não deu, e ele recorre ao Judiciário... Aí é um vício formal. É um vício formal, o Judiciário vai dizer, refaça o julgamento e dê-se o devido processo legal. Então, nesse aspecto, o Judiciário revisa as decisões dos tribunais apenas no aspecto formal. Exatamente. E não no aspecto material. Quanto ao mérito da questão, não pode ser revista. Justamente. Mas apenas se houver nulidade é que pode ser declarada pelo Judiciário e determinar um novo julgamento. E daí eu faço uma outra pergunta. O Tribunal de Contas ele tem competência para declarar se a conta é aprovada ou não é aprovada. E se dessa declaração resultar uma multa ou uma aplicação de uma penalidade a um gestor, ele não tem competência para executar. Não. Aí ele manda para o Judiciário, é isso? No caso, as decisões dos tribunais de contas que imputem débito ou multa, elas têm eficácia de título executivo. Então, já é uma parte do processo que já está superada de reconhecimento. Sim. Mas aí quem faz a execução desse título são as procuradorias, né? A Procuradoria do Estado, a Procuradoria dos Municípios, que vão executar esse título para fins de buscar esse ressarcimento. Perfeito. Doutora Milena, hoje a gente fica por aqui e no próximo episódio a gente vai falar sobre outros assuntos aí interessantes também, sobre o Tribunal de Contas. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou ansiosa aí para que a gente possa continuar essa conversa, esse bate-papo. Muito obrigado. Até logo.